E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Jidô. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos que serão postados no canal. O vídeo de hoje vai ser mais uma resolução da prova de matemática do Instituto Consulpan, que foi aplicada aqui em Hidrolândia, Ceará, da Guarda Municipal. Então, vamos resolver aqui as questões de matemática que foi aplicada nessa prova. Então, vamos lá para o vídeo, galera. Então, vamos aqui para a primeira questão. O que fala essa questão? Bom, um triângulo equilátero possui um perímetro de 24 centímetros. Qual o valor de sua área? Use raiz de 3 igual a 1,73. Bom, se ele falou que é um triângulo equilátero, você tem que lembrar que um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Então vamos fazer um esquema aqui para representar esse triângulo. E ele falou que é um triângulo equilátero, logo tem todos os lados iguais, mas também falou que o perímetro desse triângulo é 24 centímetros. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se é um triângulo equilátero, eu posso chamar aqui essa dimensão x, esse outro lado de x, esse outro lado de x, porque são iguais. Se o perímetro é 24, então quer dizer que x mais x mais x é igual a 24. Isso não dá 3x igual a 24. Aí eu descubro que o valor do lado desse triângulo é 8 centímetros. Então, essa é a primeira informação que eu preciso descobrir. Mas o que ele está pedindo? É o valor da área do triângulo. Como é que eu faço a área de um triângulo? Eu faço base vezes a altura dividido por 2. A base a gente já tem. A base é x. E x vale quanto? X vale 8. Eu posso substituir aqui tudo por 8 já, porque eu já descobri o valor desses lados. O que é que eu estou precisando agora? Estou precisando da altura desse triângulo. Você concorda que a altura é esse prolongamento aqui, ó, que está partindo esse triângulo em dois triângulos menores? O que é que eu vou fazer agora para me descobrir essa altura? Eu vou trazer, ó, esse triângulo aqui, ó, para cá para baixo para me analisar ele. O que eu sei desse triângulo? Eu sei que esse valor aqui é 8. Esse valor aqui eu também sei, porque é a metade de 8, ou seja, vai ser 4. Então, o que eu preciso descobrir é a altura H. Aqui você percebe que é um triângulo retângulo, porque aqui forma um ângulo reto. Logo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Agora eu vou descobrir a altura, eu deixo ela em evidência, que vai ficar 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, h ao quadrado vai ficar 8 ao quadrado, 64, 4 ao quadrado, 16. Vou trazer para cá. Então, h ao quadrado vai ser igual a 64 menos 16 é 48. Então, o h é igual a raiz de 48. A raiz de 48 não tem uma raiz exata. Então, eu vou ter que fatorar esse 48 para me ajudar no cálculo. Então, eu começo a fatorar ele por 2, dá 24. Ainda dá para dividir por 2, fica 12. Ainda dá por 2, 6. Ainda dá por 2, 3. E agora só dá por 3, 1. Então, eu terminei aqui a fatoração. O que é que me restou aqui? Me restou 2 elevado a 4 vezes 3. Aí eu trago para cá, ó. Então, é a raiz de 2 elevado a 4 vezes 3. Que é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 3. Isso aqui é a mesma coisa. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vai dar 2 ao quadrado, que é 4. A raiz de 3 é 1,73, né? Mas não vou colocar agora, vou deixar a raiz de 3 ainda. Pronto, o que eu descobri agora? Eu descobri o valor da altura. Então, agora eu aplico na fórmula da área. A base é 8. A altura é 4 raiz de 3 dividido por 2. Esse é o valor da área do triângulo. 8 vezes 4, 32. 32 dividido para 2, 16. Então, o valor da área vai ser 16 vezes a raiz de 3. Quanto é que vale a raiz de 3? Que ele falou aqui no enunciado. 1,73. Então, o meu resultado final vai ser 1,73 que multiplica 16. Então, você faz lá a multiplicação. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 7, 42, mais 1, 43. Coloco o 3, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10.
1 vezes 3 é 3, 1 vezes 7 é 7 e 1 vezes 1 é 1. Aí você soma 8, 6, 7, 2. Duas casas, duas casas. Então, o valor da área desse triângulo é 27,68 centímetros quadrados, que você marcaria a letra B. Vamos agora para a próxima questão. Então vamos agora para a segunda questão, que fala o seguinte: uma empresa de tecnologia produziu 1.000 unidades de um novo smartphone para lançamento. Durante a fase de pré-venda, 60% das unidades foram vendidas. Então, vamos calcular 60% de 1.000. Bem simples de fazer, você simplifica esses dois zeros com esses dois zeros aqui, que sobra 60 vezes 10, que é 600. Ou seja, 600 unidades foram vendidas. Se eram 1.000 inicialmente, então só está restante agora 1.000 menos 600, que é 400. Então, temos 400 unidades. O que vai acontecer depois? Na semana seguinte, ao lançamento, ocorreu uma promoção e mais 30% das unidades restantes foram vendidas. Ou seja, do que restou, 400, 30% foi vendido. Então, vamos calcular aqui para saber. 30% de 400. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, que nos restou. 4 vezes 30, que é 120 unidades. Aí qual é a pergunta? Assinale qual é o percentual total de unidades vendidas após essas duas etapas. Qual foi o total de unidades vendidas? Foi vendido inicialmente 600, depois com a promoção foi vendida mais 120. Então, ao todo, foram vendidas 720 unidades. Como ele pede percentual, eu vou fazer o percentual em relação à quantidade que eu tinha inicial, que era 1.000. Então, vai ficar 720 dividido por 1.000. Simplifica esse zero com esse zero. O que nos restou, 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 72%. Ou seja, você marcaria o gabarito, letra C. Vamos agora para a próxima questão. Vamos para a terceira questão, que fala o seguinte: considere o conjunto de dados a seguir, aí tem esse conjunto de dados, seja x um número inteiro positivo, que representa o número de elementos que devem ser adicionados ao conjunto de dados para que a mediana do novo conjunto seja igual a 35. Assinale qual é o valor de x. Então, temos aqui um conjunto de dados, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Ele quer um total de valor de números adicionados, total de números adicionados nesse conjunto de dados, de modo que 35 seja a mediana. Mas primeiro você tem que entender o que é uma mediana. Para encontrar a mediana de um conjunto de dados, você primeiro tem que organizar eles de maneira crescente ou decrescente e pegar o termo que está no meio. Essa sequência aqui, esse conjunto de dados, já está organizado do menor para o maior. De certa forma, se eu quisesse encontrar a mediana só com esses valores desses dados aqui, eu teria que pegar o termo do meio. Então, analisando aqui, você percebe que quem está no meio não tem um termo que está centrado no meio. Tem dois termos no meio, que é o 35 e o 40. O que eu teria que fazer? Teria que pegar e fazer a média entre os dois para me encontrar a mediana. Mas isso não é o x da questão, não é o que você tem que fazer nessa questão. Você concorda comigo que por 35 ser a mediana, o total de números à esquerda dele e o total de números à direita deve ser igual? Ou seja, o total de números à esquerda e o total de números à direita dele deve ser igual. Olhando aqui para essa sequência Olhando primeiramente para essa sequência, eu tenho quantos números à esquerda de 35? Eu tenho 4 números. E à direita de 35, eu tenho quantos números? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5. O que é que isso significa? Para mim ter o 35 como mediano, eu teria que adicionar mais um número à esquerda, ficaria 5 números à esquerda e 5 números à direita, e eu teria o 35 como mediano. Você concorda comigo? Mas eu não tenho nas alternativas o valor 1 como resposta. Eu tenho só valores altos. Então, qual foi o raciocínio que eu pensei? Olhando aqui, se eu tenho que ter, tanto na esquerda como na direita, números iguais, ou seja, total de valor de números iguais, como aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5, se eu adicionar mais x números aqui, pode ser 4 números, 5 números, 6, 7, 8, 9, 10, à esquerda eu teria que adicionar quantos? Eu teria que adicionar o mesmo valor x, só que mais 1. Mas por quê? Porque aqui eu já tenho 5 e aqui eu tenho 4, ou seja, eu tenho uma diferença de 1.
Então, se eu adicionar x números aqui, eu vou ter que adicionar x mais 1 aqui. Aí que foi o macete que eu peguei, que eu entendi, e foi que eu fiz. Em vez de pensar na questão em si, eu usei um artifício de olhar para as alternativas. Aqui você percebe que eu estou adicionando x de um lado e do outro lado eu estou adicionando x mais 1. Você concorda que eu estou adicionando um número e depois eu estou adicionando o seu sucessor? Aí o que foi que eu fiz? Vamos analisar, olhar para as alternativas. Quais alternativas eu consigo encontrar como resultado? Por exemplo, 50 eu consigo ter como resultado de um número mais o seu sucessor? Não. 30 eu consigo encontrar o 30 pegando um número e somando com seu sucessor? Também não. O 35? O 35 eu posso. Como? Como eu posso 35? O 35 é o 17. Quem é o sucessor de 17? 18. O 35 é 17 mais 18, que dá 35. Porém, se você analisar, o 45, ele é a soma do 22 com o seu sucessor, que é o 23. Também dá 45. Mas como foi que eu pensei? Para marcar a alternativa considerada correta, eu peguei o menor, que seria 35. Dentre a dúvida, eu peguei o menor valor. O menor total de números adicionados dessa sequência para poder tornar essa mediana igual a 35 é 35 números, que seria eu adicionar 17 números à direita do 35 e adicionar 18 números, que seria 17 mais 1, à esquerda de 35. Dessa forma, eu teria o 35 como a mediana desse conjunto. Então, você teria que marcar letra B. É uma questão, particularmente, eu achei bastante complicada assim de pensar. Espero que o meu raciocínio dê para você entender essa questão e conseguir resolver ela em futuras provas que você vai fazer. Mas se você pensou de uma maneira diferente, de um raciocínio diferente, você coloca aí nos comentários. E é isso. Agora vamos para a próxima questão. Vamos agora para a última questão, que fala o seguinte: um triângulo ABC é inscrito em uma semicircunferência de raio R, com BC como diâmetro. Se o ângulo ACB mede 60 graus, assinale qual a área do triângulo ABC em termos de R. Ou seja, falou que o triângulo está inscrito dentro da semicircunferência, então aqui está a semicircunferência em preto, e o triângulo está em vermelho, inscrito dentro dela. O que é que ele fala? Que BC é o diâmetro, ou seja, B é aqui, C aqui é o diâmetro dessa semicircunferência de raio R. Aí ele fala que o ângulo ACB, ou seja, esse ângulo aqui, vale 60 graus. Aí ele pergunta qual a área do triângulo ABC em termos de R. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? A base desse triângulo é BC. BC é o diâmetro. Se o raio é R, então BC vale o quê? Vale 2R. O que é que eu preciso encontrar? A altura desse triângulo. Você concorda que a altura desse triângulo é esse prolongamento aqui, ó? Vou chamar de H. É um prolongamento que está indo de A até aqui embaixo. O que é que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a altura H. Como é que eu vou fazer isso? Desse pontinho verde até o C, você concorda comigo que é o valor do raio dessa circunferência, semicircunferência? Então aqui vale R. Se aqui vale R e eu preciso encontrar H, então eu tenho o que em relação ao ângulo de 60 graus? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer tangente de 60 graus, vai ser igual ao cateto oposto H sobre o cateto adjacente, que é R. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a altura sobre R. Então, a altura vai ser quanto? A altura vai ser R vezes raiz de 3. Pronto, já sei a altura, já sei o valor da base, que é BC. Então, agora eu vou fazer a área desse triângulo. Então, a área vai ser como? Base, que é BC, que é 2R, vezes a altura, que é R, vezes raiz de 3, sobre 2. Agora eu faço aqui. 2R vezes R vai dar 2R ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 2.
Esse 2 eu posso simplificar com esse 2 aqui. O que foi que me restou como a área desse triângulo em termos de R? R ao quadrado vezes raiz de 3, que é a alternativa A. Então, galera, esse é o final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário aí. E muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Então, valeu, galera. Até a próxima.